Olá, eu sou a professora Dani Lima e hoje nós vamos falar um pouco sobre textos jornalísticos. Existem alguns tipos de textos jornalísticos, mas nós vamos falar aqui os dois principais, que são a notícia e a reportagem. Qual a diferença entre a notícia e a reportagem? Na notícia, o texto deve ser apenas informativo e impessoal, sem conteúdo opinativo. Não são textos assinados pelo jornalista, porque na notícia, o jornalista passa apenas informação sobre o fato em si. Na reportagem, há um aprofundamento maior sobre o tema, amplia-se mais as informações. E nela, podem conter traços da opinião do jornalista e apresentar o nome do repórter. Por quê? Na reportagem, é possível conter opinião. Vamos conhecer um pouco mais sobre as características da reportagem. A reportagem pode ser veiculada tanto em jornais escritos e falados, em revistas e na internet. A reportagem apresenta os fatos com maior profundidade. Por quê? Ela aprofunda-se mais sobre os temas sociais e de interesse da sociedade, podendo apresentar as opiniões do autor. A reportagem é constituída de vários textos, ampliando as informações, podendo trazer dados estatísticos, infográficos, fotografias, entrevistas, opinião do jornal e do jornalista e de pessoas envolvidas com o assunto. A linguagem da reportagem é mais impessoal. Entretanto, o jornalista às vezes deixa transparecer sua opinião sobre o assunto que está sendo tratado. E a variedade linguística usada na reportagem é de acordo com a norma padrão. Vamos ver um exemplo de reportagem. Aqui nós temos a reportagem "Teclar demais em celular pode causar WhatsAppnite". Vamos analisar a estrutura dessa reportagem? Primeiro, o título, né? "Teclar demais em celular pode causar WhatsAppnite". Qual é o assunto? As consequências do uso excessivo do smartphone e do WhatsApp. As questões que são abordadas na reportagem são os problemas nas articulações diagnosticados com WhatsAppnite, complicações causadas pela doença, que é a inflamação, e o tratamento recomendado, que é a abstinência total do smartphone e anti-inflamatório. Vamos ler um trecho da reportagem. Uma mulher de 34 anos recebeu o diagnóstico de WhatsAppnite, inflamação nos polegares e punhos, pelo uso excessivo do smartphone e do aplicativo de mensagens de texto do WhatsApp. O caso foi descrito na revista de medicina The Lancet, por uma médica da Espanha. A paciente chegou ao hospital com fortes dores nas mãos e relatou que, na véspera de Natal, ficou trabalhando. Por isso, no dia seguinte, passou cerca de 6 horas trocando mensagens de boas festas. O movimento contínuo e repetitivo com os polegares causou o WhatsAppnite. O tratamento prescrito foi a abstinência total do telefone, além de anti-inflamatórios. Dentro da reportagem, há outros textos, além do texto do jornalista. Nesse, por exemplo, há a opinião de especialistas que oferecem dicas de como evitar a doença. O fisioterapeuta Rodrigo Pérez diz que, para usuários constantes de dispositivos móveis, é importante fortalecer os músculos. Exercícios localizados e fisioterapia ajudam a reduzir as dores. Outras dicas são
alternar posições de uso e usar compressas geladas para amenizar o processo inflamatório. O reumatologista José Ribamar Moreno, especialista em dor, recomenda que, no caso seja necessário ter que falar por mais de 45 minutos, seja feito um intervalo de 15 minutos. Segundo ele, há fatores que podem gerar mais risco de desenvolver tendinite. Além dessas opiniões de especialista, temos também outros textos. Fotos ilustrativas de alguém com o celular na mão. Temos infográficos que ilustram o texto principal e ampliam o assunto com dicas e orientações com desenhos da pessoa com a posição do celular. Dicas, explicações do que causa a doença. Tudo isso desenhado aí no infográfico e também as informações com o texto escrito. A linguagem é impessoal. O jornalista não deixa transparecer sua opinião. E a variedade linguística é de acordo com a norma padrão. O tempo verbal desta reportagem está na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. E os verbos presentes na descrição do fato, que motivou a reportagem, estão no pretérito, ou seja, no passado. Aí nós vemos novamente a foto da reportagem escrita, e agora nós vamos ver essa modalidade de reportagem na forma de reportagem em vídeo. O popular WhatsApp, aplicativo de mensagens instantâneas, virou uma febre mundial, né, Cláudia? É isso aí, mas se for excessivo, pode gerar uma dor incômoda nas mãos, dedos e punhos, Jonatas. É isso aí, é o que está sendo chamado de WhatsAppenite. Maria Augusta tem 16 anos. Recentemente, ela sofreu com dores nas mãos. Depois de consultar o médico, veio o diagnóstico. A estudante estava com problemas nos tendões pelo uso excessivo do celular. Pelo motivo de eu ficar segurando o celular assim, eu acabei tendo um problema muito sério aqui, eu não conseguia nem mexer o pulso direito. Casos como o da Maria Augusta são cada vez mais comuns. A doença ganhou até o nome de WhatsAppenite, em referência ao aplicativo WhatsApp, usado para a troca de mensagens. Mesmo sabendo dos riscos, a maioria nem pensa em deixar o celular de lado. Não que seja um vício, mas, sei lá, é um costume. É toda hora olhando, mexendo, jogando, tudo. No ano 2000, casos de tendinite por SMS eram comuns nos primeiros usuários de celulares. Agora, com o fácil acesso aos smartphones, os jovens são os que mais sofrem com a WhatsAppenite. A WhatsAppenite é caracterizada por fortes dores nas mãos, polegares e punhos. Geralmente, ela acontece em pessoas que passam horas no celular. O movimento repetitivo da digitação sobrecarrega os tendões e causa as dores. A solução é evitar os aparelhos em excesso. O tratamento deveria ser preventivo, né? Se evitando ficar muito tempo digitando no celular ou tablet, né? E já as pessoas acometidas do problema, né, devem procurar um ortopedista, provavelmente a necessidade de uso de anti-inflamatórios, e a fisioterapia é indicada também como anti-inflamatório e principalmente para alongar e fortalecer a musculatura envolvida nesse problema. A fisioterapeuta ainda ensina um exercício para verificar um possível sinal da doença. O polegar é flexionado na palma da mão, os dedos sobre ele, e aí realiza-se um desvio, tá? Ulnar do punho. Então a dor é referida na passagem do tendão, né? Muitas vezes a pessoa nem consegue realizar esse movimento, né? Dependendo da gravidade dessa inflamação. Vou te passar um exercício que a gente aprendeu com uma médica. É assim, você abre a mão, aí faz assim, fecha, e daí faz assim. Assim? Isso, assim, dobra assim. Sente alguma dor aqui, nessa região? Aqui, ó. Isso, é bem aí. E é sempre bom procurar um médico para fazer o tratamento adequado. Para fixar melhor, vamos retomar as características básicas da reportagem.
ela pode ser publicada tanto em jornais e revistas escritos, falados e na internet. Aprofunda-se mais sobre o fato que está informando. Pode apresentar opiniões do autor. É composta de vários textos que ampliam as informações sobre o fato abordado, podendo trazer dados estatísticos, infográficos, fotografias, entrevistas, opinião do jornal e do jornalista, de pessoas envolvidas com o assunto. A linguagem é mais impessoal. Entretanto, o jornalista pode deixar transparecer a sua opinião sobre o assunto. A variedade linguística é de acordo com a norma padrão. Então, ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula.